Obrigado por ser o ombro para eu chorar aqui hoje. Sinceramente, eu não sei nem como começar esse vídeo aqui. Eu ainda estou em choque com o que aconteceu em Blumenau. A minha esposa ontem não parava de chorar quando eu conversei com ela e falei para ela sobre o ocorrido. Pois para nós que somos pais, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são sim os nossos filhos, querendo ou não. Que a gente agradece demais a Deus por estarem salvos dentro das nossas casas. Que não foi o caso daquelas famílias e daqueles anjinhos inocentes que não tinham culpa nenhuma do mundo louco que nós estamos vivendo hoje. E é muito triste saber que aquelas crianças não irão mais alegrar os seus lares e nem a vida de seus pais, que viverão pro resto da vida com um vazio em seus corações. Já o monstro, com a ajuda das leis de nosso país, que tudo indica, né, dá muito mais apoio aos criminosos do que para o cidadão de bem, estará nas ruas muito em breve e até mesmo respondendo em liberdade, dependendo do que for apresentado pela sua defesa. O monstro que, querendo ou não, foi sim protegido pelas leis brasileiras, que são muito fracas, pois se ele não tivesse se entregado à polícia, ele poderia ter sofrido maiores consequências com a população, que estava assim com sangue nos olhos, como eu, como você, triste pra caramba com o que aconteceu. E que essa população com sangue nos olhos poderia também ter feito justiça com as próprias mãos, como muitas vezes nós vimos acontecer. Então, ele sabia, né, que estaria melhor nos braços da justiça se entregando do que foragido, né? Pois fala pra mim, quantas pessoas não estavam lá naquele momento que se pegasse esse cara, vai saber o que essa população com sangue nos olhos ia fazer contra esse cara. E vai falar que não é triste, né? Você saber que esse cara, mesmo premeditando esse crime, tirando a vida dessas crianças, amanhã ou depois ele vai estar simplesmente andando pelas ruas novamente. E os pais dessas crianças jamais viverão as suas vidas normal, jamais, novamente, nunca mais. A vida deles jamais serão as mesmas. Aqui no Reino Unido, na cidade de Liverpool, um rapaz tirou a vida de uma menininha de 9 anos de idade. O cara perseguia outros, né? Que infelizmente buscou abrigo na casa da menina. Eles viram a porta aberta e eles buscaram abrigo lá. E assim que o cara que estava perseguindo entrou na casa da menina, atravessou pela porta e ele atirou, né? Acertou no peito da menininha, tirando a vida dela. Esse cara vai pegar no mínimo 42 anos de prisão, no mínimo. E se ele tivesse premeditado esse crime, ele iria passar o resto da sua vida na cadeia. Então, em um país mais sério, que quer o bem da sua população, né, que quer que a sua população viva segura, esse louco de Blumenau passaria o resto da sua vida apodrecendo atrás das grades, né? Então, uma escola, uma creche, onde os pais deveriam, né, se sentir mais seguros em deixar os seus filhos, não é assim que está acontecendo hoje. Não é o caso desse mundo que nós estamos vivendo hoje, né? E só para colocar um adendo, né, falando das leis no Brasil, se ele fosse menor de 18 anos, as coisas seriam ainda mais absurdas, né? Então não é à toa que a lei da maioridade penal é muito polêmica no nosso país. Porque, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, se esse rapaz fosse menor de 18 anos, ele não poderia nem sequer ser chamado de criminoso, mas sim de um menor que está em conflito com a lei, né? Então, ele, sendo menor, ele seria direcionado para uma medida socioeducativa e somente depois para um sistema psiquiátrico. Mas ele, em nenhum momento, iria estar atrás das grades, enfrentar uma prisão. Por isso que a lei da maioridade penal teria sim que ser mudada, pois muitos adolescentes, né, abaixo de 18 anos, eles deveriam ser responsabilizados pelos crimes que eles cometem. Eu tive falando com um agente socioeducativo que me falou das barbaridades que jovens até 18 anos cometem no Brasil, que nem o pior demônio desse mundo, às vezes, cometeriam. E devido a essa lei branda do Brasil, esses adolescentes são protegidos pela lei. E em cima disso tudo, os agentes socioeducativos, a mando do Estado, tem que levar esses carinhas, esses jovenzinhos, né, para jogos de futebol, assistir o Flamengo, assistir outros times, ir para shopping centers, gastar dinheiro e tudo pago por você. Pago pela mãe ou pago pelo pai
de uma criança que foi abusada, que teve a vida tirada por um jovem desse, né? E é muito frustrante, né, para um agente também de segurança desse fazer escolta para um marginal desse. Mas no Brasil isso é normal, né? No Brasil, infelizmente, esse exemplo da polícia escoltar bandido vem lá de cima. Então é complicado para um país querer ser próspero quando as suas leis protegem mais o bandido do que o cidadão de bem. Foi apresentado agora também, acho que foi ontem, um projeto para colocar agentes especiais de segurança para proteger as crianças nas escolas. E adivinha só quem votou contra? Adivinha, eu duvido que você acerte. Com certeza, PT e o PSOL. E quem é que não sabia que o grupinho do Amor Venceu iria votar contra? Porque tudo que é pro bem da população, pro bem da sociedade, vai contra a ideologia desses caras. Vocês estão entendendo? A ideologia do grupinho O Amor Venceu. Isso é muito triste, cara. É muito triste. Eu não sei nem se eu deveria estar debatendo sobre isso aqui com vocês. E falando também sobre os pais se sentirem seguros em deixar os seus filhos nas escolas. Vocês tiveram conhecimento do que aconteceu em Goiás, né? Que uma aluna gravou tudo o que a professora dela pregava na sala de aula. É tudo muito triste. Se não é isso, por um outro lado, dentro das escolas, os nossos filhos também estão em perigo, eu diria, né? E se eu colocar as imagens e áudios aqui, eu serei prejudicado com o meu trabalho, porque é muito triste o que aconteceu. Então, querendo ou não, é muito triste para o pai e para a mãe saber que os seus filhos estão indo para a escola, para uma professora como essa de Goiás doutrinar os nossos filhos. Eu estou aqui simplesmente falando de um caso entre milhares deles que acontece todos os dias no nosso país. E não pense você que o seu filho ou a escola do seu filho vai estar imune a essas coisas que vêm acontecendo. Não, isso pode estar acontecendo também. Temos sim que ficar alerta. E aqui em Londres, no Reino Unido, também acontece. Eu recebi uma imagem que uma mãe me mandou de um livrinho que o filho dela recebeu na escola, que se fosse com meu filho, eu não sei como ia ficar. Eu também ia ficar muito, muito triste. Por isso que para nós, pais e mães, é muito importante nós termos um governo pró-família. Um governo sem essas pautas progressistas de merda, né? Isso fere muito a gente. E se a gente parar para pensar, os nossos filhos passam mais tempo na escola sendo doutrinados pelo Estado do que passam em casa com a gente, os pais. Então, serão anos daquela ideologia sendo enfiada na cabecinha de nossas crianças. Serão anos e anos e anos. E é claro que o Estado vai querer doutrinar os nossos filhos do jeito que eles querem que os nossos filhos sejam no futuro, né? E o que é que nós, no Brasil, principalmente, poderíamos esperar de uma doutrinação à la Paulo Freire, que vem acontecendo há décadas no nosso país? O resultado é simples e notório, é o que está aí acontecendo hoje no Brasil, é triste. Então, nós, como pais e mães, nós temos que nos preocupar mais, ficar mais atentos. E mesmo que seja quase impossível, nós temos que tentar acompanhar os progressos de nossas crianças na escola. E é triste, a gente não tem tempo para nada, né? E assim, tem tanta coisa acontecendo no mundo que eu gostaria de estar trazendo aqui para o canal, mas eu não tinha motivo de falar sobre Ucrânia, de Rússia, de China, da geopolítica mundial, de Trump, de nada. Eu não consegui achar motivo para falar de nada mais se eu não viesse aqui e debatesse sobre esse assunto. Aparenta para mim que, devido a essa influência que às vezes nós temos, eu acho que parece que cobra da gente um pouquinho a responsabilidade da gente vir trocar ideia sobre isso, da gente aprender junto sobre isso, né? Então me desculpe aí vocês se eu não trouxe um vídeo mais informativo para vocês e etc, mas isso é algo que não pode passar esquecido assim, sabe? Eu espero que vocês me entendam. E de vez em quando a gente quer vir também fazer um desabafo e etc, etc. E a gente que mora fora, que sonha em voltar pro Brasil, em ter a nossa vida perto dos nossos familiares, às vezes isso acontece, cara, deixa a gente totalmente perdido, sem saber que se é isso que a gente quer pra nossa vida, de voltar pro nosso país, etc. Entendeu? Então, aqui é uma guerra acontecendo, no Brasil, crimes assim acontecendo, você fica perdido, você não sabe aonde está sendo pior de viver.
Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido aqui o meu ponto de vista. E vamos pedir pro Papai do Céu nos dar muita saúde, porque do resto a gente vai correr atrás, que é a nossa obrigação. E a gente se vê num próximo vídeo, num futuro bem próximo aí.